E hoje vamos iniciar uma nova série aqui no nosso podcast, o Desmistificando a Astrologia. Numa necessidade aqui de atender a várias perguntas que acabam surgindo, algumas dúvidas que acabam surgindo, até dentro dos atendimentos, dentro da plataforma, né, das plataformas que o Análise Astrologia atende. Eu achei interessante trazer aqui, criar uma série, né, que fosse separada daquele clima astral diário e que eu pudesse explicar ou a gente pudesse aqui fazer uma troca, acho que isso faz mais sentido, sobre algumas questões aqui da astrologia, né, sobre as questões dessa astrologia psicológica, dessa astrologia estratégica, dessa astrologia que vai conversar, então, que vai tratar muito mais das nossas características, das nossas qualidades, da nossa forma como a gente se comporta frente à energia que está aqui disponível, do que uma predição, né, efetivamente sobre o que vem por aí, né? E aí eu escolhi o tema de hoje, né? Será que, afinal, os eventos astrológicos definem os acontecimentos do nosso cotidiano? Essa é uma pergunta que acontece com certa frequência e que muitas vezes a gente se esquece, enquanto ali eu estou passando no Drops Cósmico, né? Estou passando ali a agenda astrológica, estou falando dos eventos astrológicos da nossa semana, do nosso mês. A gente se esquece e confunde. A gente ter essa informação, então a gente receber essa informação dos eventos com seus conceitos e, né, a partir de vários estudos que foram feitos, técnicas, etc., com uma determinação de como serão os nossos dias. Então, que sentimentos que a gente vai ter, que tipo de pensamento que a gente vai ter, que tipo de comportamento a gente vai ter. E então eu escolhi esse tema para começar aqui essa série, hoje fazendo uma reflexão aqui sobre o céu do dia. Eu falei, peraí, vamos conversar aqui sobre um ponto que a gente nunca pode esquecer, que eu sempre busco lembrar, como eu disse, durante os meus episódios, mas que eu acho interessante a gente fazer uma pequena pílula aqui, né, astrológica, e a gente poder explicar um pouco melhor sobre o que, afinal de contas, né, os eventos astrológicos nos trazem. E aí eu já deixo a pergunta, já quero ouvir vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês, quero que vocês me respondam depois, quero que vocês tragam as suas dúvidas nos comentários para eu poder desenvolver aqui, a gente poder desenvolver uma boa conversa sobre o entendimento dessa linguagem astrológica, né? O meu objetivo é que chegue cada vez mais em mais pessoas e que cada vez mais as pessoas questionem, que cada vez mais as pessoas conheçam e aprofundem na própria tradução astrológica que cada um de nós faz. E aí que está um grande pulo do gato, né? Vamos dizer assim, aqui que está um dos pontos fundamentais. É importante a gente lembrar, então, que não, os eventos astrológicos não definem o nosso cotidiano. O nosso mapa natal não define quem a gente é, o que vai acontecer na nossa vida. Isso a gente precisa ter isso em mente com muita clareza. Não tenha dúvidas sobre isso. Se alguém te vende algo diferente disso, questione e duvide, porque aqui tem alguma coisa errada. Todo o movimento astrológico tem uma tradução, né? Ele traz para a gente ali, de forma simbólica, todo uma música, né? Que eu gosto de dizer, traz uma música ali do que a gente tem no céu naquele momento. Quando outros astrólogos, trazemos para vocês informações dos eventos, trazemos conceitos, trazemos informações, a gente estudou sobre o assunto, a gente ouviu outras pessoas, a gente
foi atrás, através de técnicas, né? Técnicas de fazer essa matemática astrológica para entender ou traduzir toda essa música de uma forma que um pouco mais concreta. E isso acontece, inclusive, durante os atendimentos astrológicos, né? Através do mapa natal da pessoa, do outro que está ali, a gente consegue ver através de símbolos, então também consegue, a partir desses símbolos, ter uma parte um pouco mais concreta, né? Que eu falo, então a pessoa consegue então visualizar algo ali das suas características, das suas qualidades, das suas potencialidades. E a gente não pode esquecer que o mapa é uma potencialidade, seja o Natal, seja o de agora, né? É uma potencialidade. Então, através daquilo ali, a gente consegue fazer uma tradução. E aí, um ponto interessante que a gente tem que pensar é que toda vez, então, que eu ou qualquer outro astrólogo trazemos para você essas informações, esse céu, Mercúrio hoje está entrando em Sagitário, a gente vai ter uma lua crescente em Aquário. Então a gente tem uma semana aqui de crescimento, de expansão, de tomadas de decisões, uma data específica aqui bacana para fazer lançamento, para fazer comunicações, para ter conversas importantes, para a gente poder cortar o nosso cabelo. Esse tipo de informação que a gente vai tendo e que a gente vai passando para vocês e vai descodificando, né? Vai trazendo, então vai desmistificando aqui de uma forma um pouco mais simples. Às vezes a gente não consegue ser tão simples assim, mas trazer aqui o máximo de informação possível. Quando a gente está fazendo isso, a gente está, na verdade, provocando que vocês traduzam todas essas informações através de imagem. É isso que todos nós fazemos, né? A gente recebe aquela fala, aquela palavra, aquela música, aquilo, a gente recebe aquilo e a gente automaticamente transforma em alguma imagem. Essas imagens que são transformadas a partir dessas informações, elas têm um objetivo ou elas realmente acabam colaborando para que a gente amplie, para que a gente abra, vou colocar aqui entre aspas, né, a nossa consciência para o contexto que a gente está vivendo, o contexto energético, para que a gente abra a consciência para o espírito do tempo que a gente está vivendo. Existe aqui uma camada, a gente fala bastante sobre isso nos drops, né? A gente está vivendo isso hoje em dia. Uma camada aqui num nível coletivo muito grande e que esse céu, de alguma forma, tem uma correspondência, né? A gente vive em correspondência a eles e assim a gente consegue poder fazer melhores escolhas. Esse processo, esse processamento de imagens é que nos ajuda a traduzir que energia é essa que está ali disponível. Essas imagens, elas vão fazer sentido de forma individual para cada um. Por isso que vai ter sempre uma interpretação diferente do que eu estou falando. Eu vou fazer a minha interpretação do céu, vocês vão ouvir e cada um de vocês vai trazer aqui uma imagem. Então, vai trazer aqui uma tradução diferente. E essa que é a grande beleza do processo, né, da astrologia, do processo do clima astral que a gente vive todo dia. A gente não pode esquecer disso. Cada um de nós carrega e traz uma experiência própria, uma sabedoria, que é o que a gente fala da presciência. Eu posso ter a predição, né? Eu posso saber qual é o evento. Então, hoje eu tenho Mercúrio entrando em Sagitário, ele vai retrogradar em Sagitário, vai voltar para Escorpião. Eu posso ter essa informação. Essa é a predição, porque é o evento que está acontecendo. Eu já sei qual é o evento.
ele é pré-definido. Agora, o que vem a partir desse evento é o grande mistério, né? Porque aqui todos nós vamos fazer parte da tradução desse evento, como correspondência comportamental, intelectual, física, emocional. A gente vai viver isso numa correspondência através dessas imagens que a gente construiu dentro do nosso dia a dia. Eu espero que até aqui esteja dando para vocês entenderem. Se não tiver, deixa as perguntas, escrevam para a gente poder voltar nesse assunto se for necessário. Mas aqui é muito importante a gente entender o que a gente tem como uma representação energética, né? E também é uma das formas de traduzir energeticamente o espírito do tempo que a gente tem, que a gente está vivendo, o contexto que a gente está vivendo, porque a gente vai ter outras ferramentas que vai fazer isso. A astrologia é uma delas, é uma das linguagens. Então, ela transforma aquele contexto energético em alguns símbolos. Esses símbolos são essas imagens que a gente constrói. Só que aqui já tem uns símbolos pré-estabelecidos que foram estudados durante milênios e tem uma série de comportamentos ali dentro desses símbolos que a gente já consegue trazer alguns conceitos e algumas informações por uma série de experiências, então da presciência de milênios que foram, né, foram sendo capturados, vamos dizer assim, foram construídos, e aí a gente hoje, cada um de nós, carrega a nossa própria sabedoria em relação a isso tudo. Quando a gente toma ciência, então, quando a gente acessa esses eventos e a gente acessa essas imagens, conecta com essas imagens que a gente mesmo traduziu, esses eventos, isso nos possibilita, né, que a gente esteja mais presente. Então, que a gente esteja atento também e conheça quais são as nossas reações. Então, quais são os nossos comportamentos em correspondência a essas imagens, a essa energia que está aqui disponível. Então, a gente fica mais atento às nossas reações, aos nossos comportamentos. E assim, a gente também, atento a essas reações, a gente começa a prestar atenção, uma maior atenção aos nossos desejos, às nossas necessidades, às nossas qualidades, às nossas habilidades e capacidades, como é que a gente está atuando através delas, está escolhendo, está decidindo, está atuando. E aí, esse processo, então, de observação, de atenção no que, afinal de contas, a gente está fazendo, no nosso hoje, nos coloca nessa presença, nesse presente do agora. E aí também, eu escrevi sobre isso hoje nas redes e queria trazer, né, para vocês, para a gente poder expandir um pouco esse olhar. Porque quando a gente acha que, ou que a gente escolhe que o céu está definindo o acontecimento, então que vai definir o nosso cotidiano, vai definir o nosso humor, né? Uma lua em aquário, sei lá, a gente está muito mental, né? Por natureza da lua. Então, se eu defino que eu vou estar assim e não há nada o que fazer, né? Eu não tenho correspondência com relação a isso, eu entro num estágio de um espaço-tempo muito linear, do tipo, não tem outras possibilidades. Eu não posso viver outras possibilidades. Porque já está decidido, já está definido. Quando a gente sai desse esquema, então eu olho para o céu, observo a energia, e a energia não é didática, né? A energia também não é boa ou é má, a energia é bom isso que está acontecendo no céu? Não existe essa pergunta. É bom, depende de você que vai me dizer.
a partir do seu comportamento, a partir da sua correspondência comportamental, a partir das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações, da sua interpretação. E aí você atua dentro do cotidiano. Essa atuação, então, esse movimento que você faz dentro do seu cotidiano, quando então você sai dessa linha determinista de um espaço-tempo linear, o seu presente deixa de ser um instante e entra numa visão muito mais ampla. Você tem infinitas possibilidades, dependendo de que caminho que você escolher, do que você determina fazer com aquela energia. Então, esse instante, ele multiplica. Então, o presente, o tempo, o espaço do presente, ele é muito maior. Ele vai incluir, inclusive, o nosso passado e o nosso futuro. Isso aqui é uma conversa quântica do tempo, mas a gente precisa, quando a gente está falando de astrologia, quando a gente está falando dessa ferramenta, ela vem com esse propósito da gente ampliar a nossa consciência dessa presença. Não é uma coisa meio muito mística e muito abstrata, do tipo, vamos viver no presente e ter mais consciência. A gente vive em 99% a partir de processos inconscientes e que atuam dentro do nosso campo energético. O pouquinho que a gente tem da consciência é a partir de um exercício diário constante que a gente faz de observação. Observação do que está fora, do que está dentro, do que está em cima, do que está embaixo, do que está do meu lado. E assim eu vou fazendo essas observações, vou construindo e vou fazendo as escolhas das minhas atitudes, enfim, né, de como é que eu vou estar vivendo o meu cotidiano. Apesar de que vivemos 99% de forma inconsciente. Então aqui é sim também um convite para a gente poder entrar nessa presença, poder viver um pouco mais tranquilo e coerente com o que a gente acredita que está dentro da gente e com o que está fora. Isso tem muito a ver com a alunação que estamos vivendo hoje, né? Que é a alunação de Libra. E a gente está falando de coerência. A gente também está falando do equilíbrio, do movimento do equilíbrio. A gente está falando do eu e do outro. A gente está falando dos nossos relacionamentos, das nossas trocas. E aí, esse processo, astrologicamente falando, acontece através dessas imagens que a gente constrói, através dessa construção de correspondência que a gente entende do que vem a partir de uma informação que eu passo para vocês através dos meus textos, através do meu podcast, enfim. E aí você vai traduzir. E você vai dar vida para a energia, para um lado ou para o outro, do jeito que você quiser. Essa é a grande beleza, esse é o grande mistério. Por isso que eu consigo saber qual é o evento, mas o acontecimento a partir desse evento, eu não consigo determinar para você. Eu não posso determinar para você. O céu não determina para você. Os planetas, os signos, os aspectos que estão acontecendo, então as conversas que eles fazem, ele não determina o que é, como você vai se sentir, o que vai acontecer com você, que tipo de acidente, que tipo de... Não, a gente tem um exercício de predição que a gente consegue... ok, aqui temos uma predisposição a partir de todo um histórico, né, de milênios desses conceitos, então, que foram construídos a partir, que foram captados aí dentro de uma sabedoria, que pode ser que algo, tudo é uma especulação, porque o que vai contar no final das contas é como é que você vai escolher as imagens, né, que você vai atuar, vai escolher através dessas imagens dentro do seu cotidiano. Então aqui é um grande convite para vocês
antes de tudo, toda vez que você ouvir o meu Drops, ler um texto, enfim, todos esses eventos astrológicos chegarem para você exercitar essas suas imagens, essas suas correspondências, observar como é que você faz isso, para você ampliar essa visão e essa interpretação da energia e dessa presença, desse tempo e espaço presente, dele deixar de ser só um pequeno ali instante do agora, mas ser um grande globo, né, de possibilidades e oportunidades para você exercer, para você executar, para você vivenciar a energia que está disponível, que o céu está ali te contando que está. Então é você que faz a escolha. Esse é o grande convite, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco, né, se não tudo aqui, o que é que então, afinal de contas, esses eventos astrológicos nos convidam. Se você tem dúvidas, deixa aqui. Se você quer que eu fale mais sobre isso também, comente aqui. É importante, porque assim a gente vai, então, desmistificando a astrologia e trazendo ela para essa vida cotidiana. Assim a gente atua como a astrologia estratégica que eu falo, né? Usando a astrologia no nosso dia a dia, usando a astrologia de uma forma que eu fique um pouco mais presente dentro desse desse infinito de possibilidades que eu tenho no momento do agora. Um grande beijo para vocês e até o próximo Drop. Ai, podcast, né? Drops não. Beijos!